falar para vocês agora um discurso do Denzel Washington. Nesse discurso, ele fala, gente, olha que incrível, ele comenta sobre a história dele, né? E ele fala o quanto que ele é grato a Deus por dar a ele essa habilidade, por abençoá-lo e por dar a forma a ele que ele precisa, né? Por sharpen ele, por testar ele, por ensinar ele, por punir ele e por permitir que ele se torne alguém versátil, capaz de tocar milhares de pessoas ao redor do mundo. Ele cita que pequenas mentes falam de outras pessoas, pequenas mentes pequenas, pessoas com mentes pequenas falam de outras pessoas, ou seja, fofocam. Mentes pequenas falam de outras pessoas, ou seja, fofocam. Boas mentes discutem eventos. Boas mentes discutem eventos. E mentes incríveis ou mentes de impacto discutem ideias. Quem que vocês são aqui, gente? Pequenas mentes que falam, fofocam dos outros. Mentes boas que falam e discutem eventos. Ou vocês são mentes de impacto que discutem ideias? Quem que vocês são? Hashtag aí, eu quero saber quem vocês são. Porque isso é uma frase de Eleanor Roosevelt. Roosevelt fala exatamente isso, tá? Quem que vocês são? Eu sou mente de impacto, eu sou hashtag mente de impacto, tá? Mente de impacto discutem o quê? Ideias, porque ideias representam muita coisa, ok? Einstein já dizia que imagination is everything, is the preview to the life coming attraction. Então, a imaginação é tudo, é o preview, né, da vida que você atrai. Então, a gente discute o quê? Ideias. E as ideias estão no campo de quê, gente? Da imaginação. Ideias está no campo da imaginação, tá? Imagination is everything. Nesse mundo pequeno da rede social que estamos deixando, que estamos vivendo, né? Nesse mundo pequeno onde nossos filhos ficam ali dependentes daquilo, a gente fica dependente daquilo. O melhor que podemos fazer e a considerar é pensar no que a gente de fato quer pra gente. Por que o mundo da rede social, gente? Por causa que o mundo da rede social tem muito o quê? Vaidade, olhar para o outro, se comparar, comparação, julgamento. Então você começa a não se olhar mais para si. Você não se pergunta o que eu, Maria, você pergunta o que ela, o que seria legal na rede social, o que seria legal para a pessoa que está me olhando, para os meus seguidores, o que seria legal para as pessoas para eu mostrar para as pessoas em relação à minha vida, né? É ou não é, gente? Então a gente tem que começar a parar e se perguntar de fato o que eu amaria, não é o que o outro quer. Não é qual é a minha circunstância, não é qual é o meu ideal, é o que eu amaria, ok? E a gente tem que se preocupar com esses jovens do futuro, porque eles estão, de fato, tendo muitos problemas emocionais por causa dessas redes sociais. Mas olha só, a gente não pode culpar ninguém. A gente tem que se olhar no espelho. A gente tem que se olhar no espelho. A gente não pode culpar ninguém por isso. A gente tem que se olhar no espelho. E a gente tem que ver a oportunidade que nós temos, porque amanhã é o primeiro dia da nossa vida. Então, quão grande é essa oportunidade que nós temos de praticar o que Deus fala e ensina pra gente? Quão grande é a oportunidade da gente começar a exercer e começar a trabalhar no que a gente realmente quer para nossa vida? Porque se a gente tem a oportunidade de amanhã acordar, a gente tem uma vida incrível que a gente pode sim criar de forma diferente. Nem todo mundo tem essa oportunidade. Nem todo mundo vai ter essa oportunidade hoje. Nem todo mundo vai ter essa oportunidade amanhã. Mas se a gente tem essa oportunidade, todos os dias a gente é capaz de criar a nossa vida. Porque a gente cria a vida não tem como não ser criada. Ela é criada de duas formas. Vamos lá botar um hashtag aí, 2 formas. Não tem como a gente não criar. A gente cria uma vida de 2 formas. Ou essa vida é uma vida por padrão, ou essa vida é uma vida por escolha. Vamos botar lá, hashtag 2 formas. Vamos lá? Todo mundo, hashtag 2 formas, para poder vocês lembrarem desses ensinamentos. A gente não tem como não criar a nossa vida. A gente cria de 2 formas, ou por padrão, o que o outro quer, o que o outro pensa, o que o outro deseja, né? O que a sociedade impõe, quais são as regras e normas, ou a gente cria por escolha.
Escolha é o que está dentro de mim, o que eu fui criada para fazer, o que eu fui criada para escolher, o que eu fui criada e destinada para viver. Ele continua, o Denzel Washington, no discurso dele, ele continua, ele fala da sua história, que quando ele estava voltando com o Denzel Washington, tá? Quando ele estava com 40 anos atrás, em 1975, ele estava sendo expulso da faculdade por notas baixas. Ele tinha 20 anos de idade naquela época, estava nas menores notas, nas super baixas notas, e ele estava realmente já sendo expulso da faculdade dele, quando ele estava no salão de beleza da mãe dele, que a mãe dele era dona do salão de beleza, e tinha uma mulher. Ele conta nesse discurso, tinha uma mulher bem velha, que era considerada a mulher mais velha da cidade. E ele diz que ele não conhecia essa mulher, mas ele estava incomodado com ela. Ele se incomodava com essa mulher que não parava de encarar ele. E toda vez que ele olhava no espelho, essa mulher estava olhando ali para ele, encarando ele. Toda vez que ele olhava para aquele espelho, ela ficava ali, dando aquele olhar estranho para o Denzel Washington. Aí ela disse, a mulher disse para ele, jovem garoto, eu tenho uma profecia para você, uma profecia espiritual. Para você, você vai viajar ao redor do mundo, você vai falar com milhões de pessoas. Ele tinha 20 anos, ele estava sendo expulso da escola por causa de notas baixas, e estava pensando em se juntar na época, não fazer ir para o exército, né? Porque ele não sabia o que ele ia fazer. E essa mulher chega para ele e fala isso para ele. Você vai viajar ao redor do mundo, vai falar com milhões de pessoas, milhares de pessoas. E ele ficou espantado com aquela situação, ele não sabia, ele não estava entendendo. E aí, no verão seguinte, enquanto ele estava trabalhando no conselho de acampamento, ele estava fazendo um show de talentos, e um outro conselheiro chegou para ele e falou assim, você já pensou em atuar? Porque você é bom ator. Ele estava em dúvida, ele não sabia, ele estava na época até 20 anos de idade, aplicando para outras faculdades, tentando ver outras formas dele fazer outra coisa da vida dele. Ele estava em dúvida. Mas aí ele lembrava daquela mulher que profetizou aquilo para ele, que ele ia viajar para o mundo inteiro, ia falar com milhões de pessoas através dos filmes dele. E um ano depois, Denzel Washington estava viajando para o mundo inteiro e falando com milhares de pessoas no filme que ele fez, que foi sucesso. Então existem duas coisas, ou você é alguém ou você não é ninguém. Ele teve várias auditions, porque aqui nos Estados Unidos, são testes, né? São testes, auditions, né? Auditions. Então ele fazia vários auditions, ele dizia que ele estava sendo recusado, negado em várias tentativas, ele era negado uma atrás da outra. Mas uma coisa ele conta, ele não desistiu. Ele não ia para trás, ele não ia voltar atrás no sonho dele. Ele saía dessas auditions de uma para outra, de audition em audition, de uma para outra. Ele rezava, mas ele continuava falhando e falhando, ele dizia no discurso dele. E continuava falhando e falhando, mas aquilo não o incomodava, porque ele dizia que se você ficar ao redor de uma barbearia, mais cedo ou mais tarde, você vai acabar tendo o seu cabelo cortado. Se você ficar ao redor de uma barbearia, mais cedo ou mais tarde, você vai ter seu cabelo cortado. O que ele quer dizer com isso, gente? O que Denzel Washington quer dizer em relação ao discurso dele, quando ele fala sobre isso? A gente não pode nunca desistir. A gente não pode nunca desistir do que a gente quer e do que a gente acredita. Então vamos botar um hashtag hoje de nunca desistir? Porque cada vez que você começa a fazer o que você é apaixonado por fazer, vão ter várias dificuldades, vão ter várias situações, vão ter várias negativas, vão ter vários nãos. Vários não. Eu tive vários nãos antes de estar aqui hoje. Vários nãos. Mas quando você faz o que você ama fazer, e quando você se pergunta, sempre essa pergunta, e não o que o outro quer que eu faça, aí você começa de fato a mudar a tua história. Então vamos botar aqui um hashtag nunca desistir. Muito bem, Vivi. Porque cada vez que você desiste, você já está falhando. Denzel Washington conseguiu, ele não desistiu. Vocês acham que quando eu tinha com duas crianças pequenas, minha filha tinha 5 anos na época, meu filho tinha 10, que eu tinha que levar e pegar comida na igreja de graça para poder ter o que comer em casa, deixar eles dormindo junto com eles na mesma cama durante o ano inteiro, porque tinha que alugar o outro quarto para poder pagar o aluguel da casa. Várias vezes era ajoelhando no chão, de joelho no chão, rezando e rezando. E esse discurso do Denzel Washington, eu trouxe ele aqui para hoje para vocês, porque fala muito de mim.
exatamente no discurso dele, o jeito que ele fala, eu me vi naquilo. Porque ele diz isso, que ele nunca esqueceu o que ele queria. E que ele estava o tempo todo ali sendo protegido, sendo direcionado, ele estava sendo corrigido, porque ele manteve Deus na vida dele. E ele manteve Deus em primeiro lugar na vida dele, e ele se manteve humilde. Nem sempre a gente fica do lado de Deus, mas sempre Deus fica do lado da gente. E tudo que você fizer e tudo que você quiser fazer na sua vida, eu quero que a partir de hoje você comece a ter sempre e bote sempre Deus ao seu lado.